desculpa te interromper, Agostinho coloca isso de forma explícita, porque ele estava no momento da história sob domínio romano ainda, né? De certa forma, há uma insurgência na forma de pensar. Ou não? Estou errado? A sua questão é ótima ocasião também para nós situarmos essa reflexão política da cidade de Deus no contexto histórico das primeiras décadas do século V do Império Romano, que foi quando Roma passou a enfrentar as primeiras chamadas invasões bárbaras. Agostinho mesmo menciona logo nas primeiras linhas e tematiza no livro 1 da Cidade de Deus, sobretudo, o saque de Roma de 410 pelos godos. Então, é notável que os bárbaros do ponto de vista dos romanos, sempre, né? Nesse sentido pejorativo que a historiografia recente vem mostrando cada vez mais que de bárbaros mesmo eles tinham muito pouco. Mas, do ponto de vista de Agostinho, os povos bárbaros, tanto quanto muitas vezes os próprios romanos, foram motivados por isso que Agostinho chama de libido dominandi. É essa expressão latina que aparece com todas as letras no prefácio, nas primeiras linhas, no prefácio da Cidade de Deus, como princípio constitutivo da cidade terrena. Então, qualquer projeto de dominação, poderíamos dizer, qualquer projeto cujo fim seja o poder, a apropriação, é um projeto que Agostinho examina no interior dessa rubrica que ele menciona e define como libido ou desejo de dominação. No caso da cidade celeste, é outro desejo. O desejo em Agostinho, como a vontade, de maneira geral, pode ser tanto virtuoso como não virtuoso. O próprio amor, o amor não é necessariamente bom para Agostinho. O amor pode ser virtuoso quando for amor a Deus, amor ao próximo, mas ele pode ser também um amor moralmente desorientado, pode ser um amor depravado. Então, a política e a história em Agostinho são pensadas na chave de um conceito de vontade. Uma passagem muito famosa da Cidade de Deus é do capítulo 28 do livro 14, que é aquela célebre passagem em que Agostinho diz: dois amores fundaram, pois, duas cidades. O amor a Deus, a cidade celeste, e o amor próprio, a cidade terrena. Notemos que o que Agostinho diz aí é enorme. O que Agostinho apresenta aí é o que, com aspas, podemos chamar de uma teoria da história, porque ele está enunciando os dois princípios constitutivos da história de ambas as cidades e que são, simultaneamente, os princípios ou fundamentos constitutivos de ambas as cidades. Serão o fundamento como liame entre os cidadãos de cada uma das cidades. Esses dois amores, e daí a importância da gente ler esse amor com toda
essa profundidade conceitual, filosófica, são o vínculo fundamental, entendamos aqui o fundamental, que no sentido forte de fundação, de cada uma das duas cidades. Então, por isso e por outras coisas mais, é que é possível, me parece, vislumbrar também uma filosofia política em Agostinho. Principalmente porque, no caso da cidade terrena, Agostinho discerne um fundamento histórico e intrínseco, imanente dessa cidade terrena que só tem realidade histórica, não tem uma realidade transcendente à histórica, como ele pretende que seja também a da cidade celeste. Observemos, Demerval, ainda na linha da sua questão, que toda essa reflexão, de fato, é consideravelmente revolucionária, entre aspas, em relação ao pensamento político pagão tradicional de Roma. Porque o pensamento político pagão, por mais difícil que seja de dizê-lo nesse sentido tão genérico, era um pensamento, do ponto de vista de Agostinho, que perseguia uma finalidade política e histórica que poderia se realizar no interior da própria história. Indo um pouco além e fazendo referência a um grande representante desse pensamento político pagão romano, que é Cícero, e que Agostinho elege como principal, talvez, representante dessa tradição política, o romano, ele também pensava que poderia realizar a sua natureza humana na história, por meio de feitos e obras que se imortalizassem na história e que, assim, por meio de empreendimentos históricos, o ser humano realizaria sua natureza. Isso, em Agostinho, será severamente criticado, porque a relação entre natureza e história passa a ser pensada, no caso de Agostinho, a partir de uma outra perspectiva, segundo a qual não há uma continuidade entre natureza e história, segundo a qual o homem não produz na natureza um acabamento por meio da fundação de cidades, como, por exemplo, decorre de algumas passagens da obra de Cícero. Diferentemente, para Agostinho, há um divórcio entre natureza e história, porque, afinal de contas, a história em Agostinho teve início com a queda, com o pecado original, com a fratura da natureza humana. O que quer dizer que, se o ser humano, segundo Agostinho, não tivesse ousado pretender se tornar Deus, a história não teria tido início, porque os homens não teriam sido expulsos do paraíso.
O que haveria seria uma outra temporalidade, mas não o tempo histórico. O que haveria é o que alguns comentadores chamam de tempo cósmico, um tempo ordenado, um tempo que seria orientado ao ser, no caso, o ser supremo, Deus. Não seria uma temporalidade marcada pela falta, marcada pelo não ser, marcada pela morte, que para Agostinho é o principal evento manifesto da condição humana de nosso encaminhamento para o não ser. Diante de tudo isso, cabe alguma palavra também sobre a relação na obra de Agostinho entre fé e razão. Segura. Claro, Eu estou me estou falando coçando. muita coisa Não, aqui, não, né, Deodato? não, tá muito bom, Luiz, mas eu estou me segurando aqui para tentar entender. E, por favor, explica aqui para o grande público como é que é possível pesquisar Agostinho na Cidade de Deus, seccionando a filosofia da teologia. É possível fazer isso? É possível trabalhar uma chave hermenêutica de forma que a gente expurgue o lado teológico dele, que me parece tão forte. É possível isso? Explica para a gente. É uma ótima questão e a primeira coisa que precisaríamos dizer é que Agostinho não tinha uma concepção de teologia como aqui surgirá, por exemplo, na filosofia escolástica, que vai definir a teologia no interior de uma hierarquia de ciências e numa chave também bastante aristotélica, vai Isso discernir 7 séculos depois, isso. ou mais. Agostinho não tinha essa concepção de teologia como ciência e com um objeto próprio dela, que não é o mesmo objeto necessariamente das outras ciências. O sentido de teologia que Agostinho mobiliza é primordialmente um sentido filosófico e, inclusive, é um sentido, muitas vezes, que não é genuinamente cristão, porque as grandes referências de Agostinho às teologias, e para Agostinho não havia uma única teologia, são a partir de um grande autor romano, pagão, chamado Varrão. E o Varrão, que, por exemplo, é o autor que ocupa quase que 5 livros da Cidade de Deus. É uma das principais referências de Agostinho a partir do livro 6, e principalmente no livro 6 da Cidade de Deus, mas adiante Varrão continua muito presente até o livro 10 da Cidade de Deus.